Oi, gente, tudo bem? Todo mundo está me ouvindo? Tá. Opa, tá. Então, oi, meu nome é Andressa, então eu vou apresentar esse mini curso com o auxílio da Júlia. A gente vai ver hoje exploração de dados do Dark Energy Survey com o Linea Jupyter Hub. Então, eu sou apresentadora, eu sou licenciada em Física pela UTFPR, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, e hoje eu faço mestrado lá. Eu lido com simulações de galáxias barradas e discos verticalmente assimétricos. Eu fui bolsista do LSST durante 2021 e 2022, participei daquele evento que a Júlia mostrou algumas fotos, do workshop lá em Tucson, em 2022, com o apoio do Linea. E esse minicurso, ele originalmente foi apresentado online, alguns meses atrás, e o meu colega, o Gabriel, ele foi coautor desse material que a gente preparou, então deixei aqui a fotinho dele. Ele é bacharel em Física, hoje em dia ele é doutorando em Física e Astronomia lá na Universidade Federal de Santa Maria, e ele trabalha com AGNs, né, que são núcleos ativos de galáxias, e ele também foi bolsista do LSST, também participou lá do evento em Tucson em 2022. Bom, primeiro eu queria deixar aqui alguns links. Eu acho que o Luan passou para vocês um PDF com algumas instruções em geral, né, Luan? Tá. Então, lá nesse PDF tem algumas instruções gerais, tem alguns links. Então, aqui eu deixo o Workspace no Slack, para vocês entrarem em contato com o time do Linea. E tem um canal específico no Slack sobre esse minicurso, para vocês mandarem dúvidas científicas, tanto ao longo da minha apresentação, quanto depois. E para dúvidas técnicas, tem o Helpdesk do Linea, tá? Que é um e-mail. Bom, então nesse minicurso a gente vai abordar algumas coisinhas. O primeiro seria o acesso ao Jupyter Hub. Depois a gente vai fazer uma breve preparação do ambiente. E daí a gente vai ter alguns exemplos de utilização. A primeira parte, então, é esse acesso ao Jupyter Hub. O acesso ali das plataformas científicas do Linea está nessa página. Tá, o linea.org.br/serviços/plataformas científicas. Então, está aqui circulado o Júpiter. Tem outras plataformas também, mas essa é a que a gente vai usar por enquanto. E, como já foi falado, esse acesso ele pode ser feito pela Café, se você tem um e-mail institucional, ou pelo Gmail. Então, se vocês forem acessar pela Café, é só você achar a sua instituição ali. Eu coloquei como exemplo a minha, né, o TFPR. E aí você prossegue com o seu e-mail institucional e a sua senha de algum portal do aluno, algo assim que você tenha na sua instituição. Assim que você tiver o acesso, né, e logar, você vai se deparar com essa página aqui, o home do Jupyter Hub, e tem ali os perfis. Então, vocês já devem ter sido cadastrados no perfil prata, ou quem é membro de colaboração do LSST tem o perfil de colaboração. E também tem um comando aqui que vocês podem usar para clonar os tutoriais que a gente vai utilizar. Certo, então, se essa parte foi toda feita correta, a gente pode preparar o Júpiter. O primeiro passo, então, seria clonar o tutorial que vai ser utilizado nesse minicurso. Então, está lá disponível no GitHub, eu deixei aqui o comando. Também no PDF que eu passei para o Lua, que ele passou para vocês, tem todos os comandos necessários. Então, é só clonar lá do Júpiter, do GitHub, o Júpiter Tutorial. Então, para quem nunca utilizou a plataforma do Júpiter, você vai nesse maisinho aqui, que é essa parte azul, e daí ele vai abrir essa tela, onde você pode clicar no terminal, e aí insere ali aquele comando para você ter acesso aos notebooks que vão estar dentro de um repositório que você vai clonar. Tá, assim que você executar esse comando, como está ali do ladinho, ele vai clonar e vai mostrar para vocês, então, ali uma pasta com o nome Jupyter Hub Tutorial, onde vão estar os notebooks que a gente vai trabalhar. Uma coisa importante também é a gente criar um ambiente, porque a gente precisa instalar algumas bibliotecas para rodar esses notebooks. Então, você pode escrever esses comandos que eu deixei aqui, também está lá no PDF. Se vocês não quiserem, não precisa fazer agora, vocês podem só acompanhar a minha explicação por enquanto, depois a gente vai ter um tempinho para vocês executarem o notebook, lidarem com essa parte de criação de ambiente e tirar dúvidas.
Mas, basicamente, a gente vai criar um ambiente que a gente vai chamar de tutorial e vai colocar várias bibliotecas lá, como o NumPy, o AstroPy, enfim, todas essas bibliotecas que a gente precisa para lidar com os dados. Também depois, se vocês quiserem remover o kernel, não o environment que a gente criou, não o ambiente, mas também é possível remover o kernel com esses comandos aqui. E algumas dicas interessantes sobre o manejamento de kernels tem nesse sitezinho que eu deixei aqui. Eu acho que esse não está no PDF, mas depois eu posso passar. E aqui é um passo a passo mais detalhado, então como que vai funcionar? De novo, clica ali no maisinho, daí abre o terminal e vai copiando e colando ali os comandos. Então, o primeiro aqui é para, com o conda, criar o ambiente. Aí, geralmente, ele vai te pedir para você prosseguir ou não. Daí, você clica ali no Yes. E daí, ele vai te mostrar, então, depois que você der o comando conda env list, ele vai te mostrar todos os ambientes que você já criou, inclusive esse. Então, aqui é um exemplo da home do Gabriel, ficou ali nos ambientes dele o tutorial, já tinha alguns outros ambientes antes. Geralmente só tem esse base aqui. E daí você dá um source activate ou um conda activate para ativar esse ambiente, e daí pode instalar todas as bibliotecas que você vai precisar. Então, no caso aqui, a gente instalou com o pip o NumPy, o AstroPy, o SciPy, o Pandas, e o Matplotlib e outras bibliotecas aqui necessárias. Mais uma biblioteca que vai ser necessária para esse minicurso é o dblinea. Então, esse é um módulo que eu vou explicar melhor depois. E depois que você instalar todas aquelas bibliotecas, tipo o NumPy, o AstroPy e outras que são pré-requisitos, aí você pode instalar o dblinea. Feito isso, então, você pode criar um kernel com o nome que você quiser. Aqui a gente deu o nome de tutorial mesmo. Então, agora, dá para ver que apareceu ali no ambiente do Jupyter um kernel onde você tem todas as bibliotecas já instaladas. Aqui você pode selecionar no cantinho a biblioteca, aliás, o kernel. Então, está aqui tutorial. Depois de selecionar, então, está tudo certo. Essa é a parte inicial, então, de preparação dos ambientes, das bibliotecas necessárias. E agora um pouquinho de contexto com o que a gente vai fazer exatamente com esse notebook. Então, eu vou falar um pouquinho sobre análise de dados com o Dark Energy Survey. Tá? O Dark Energy Survey, ou o DES, vai ser já tem dados, né? Então, em um Jupyter Notebook, a gente pode ter células de texto, pode ter células de código, e a gente pode ver os outputs todos ao mesmo tempo. Então, esse é uma ferramenta bastante útil para a gente analisar dados. No futuro, a gente vai ter, então, a liberação dos dados do LSST, mas enquanto a gente não tem esses dados, a gente pode treinar a manipulação, a análise de dados com os dados que já estão disponíveis, que são os dados do Dark Energy Survey. Então, aqui tem até uma figurinha da área do céu, essa área em rosinha aqui, que o Dark Energy Survey já cobriu. E a gente pode treinar a análise de dados em preparação para o LSST com esses dados que a gente já tem. Então, o Dark Energy Survey é um levantamento no óptico e no infravermelho, que vai estudar a dinâmica de expansão do universo, de crescimento de estruturas em larga escala. E, como eu mostrei ali no mapinha, ele já mapeou 5.000 graus quadrados no céu austral. Começou a operar em 2013, então já faz 10 anos. O primeiro data release foi liberado em 2018 e o segundo em 2021. E ele está, então, esse levantamento hospedado no Observatório Interamericano de Cerro Tololo, lá no Chile. Aqui tem uma fotinho lá do observatório e também da câmera do DES. Já o LSST ainda vai ser um levantamento, né? Então, o Observatório Vera Rubin está sendo construído ainda lá no Chile também. Esse vai ser um grande levantamento que vai mapear quase metade do céu, então, muitos graus quadrados do céu, por um período de 10 anos, e vai trazer muitos dados importantes e um volume de dados também muito grande.
Então, nos próximos anos, a gente vai ter os primeiros data releases, por enquanto a gente ainda não tem. E aqui tem uma foto mais atualizada de como que está a construção lá do observatório e uma fotinho do espelho primário do observatório. Dá para ver ali que é um espelho bem grande, então tem várias pessoinhas ali como referência. E para a gente, então, treinar um pouquinho da análise de dados com os dados do Dark Energy Survey, a gente vai usar esse pacote, o DB-Linea, que foi criado pelo time do Linea. E a gente já instalou, então, as bibliotecas necessárias, as bibliotecas pré-requisito, e o pacote lá no ambiente tutorial. Nesse minicurso, a gente vai utilizar o Data Release 2 do 10, então, que foi o que foi liberado em 2021. Como são vários dados desse Data Release, eu deixei aqui uma descrição das tabelas. Então, acho que eu até vou abrir aqui para vocês verem. Lá no site do... Peraí. Lá no site do 10, a gente tem uma tabela com o que quer dizer cada um dos dados, quais são os dados que a gente pode obter. Então, esse aqui é o site. Tá? Então, essa é a tabela que a gente vai utilizar, o Data Release Main. E tem aqui uma descrição de todas as colunas, todas as informações que a gente pode tirar acessando esses dados. E agora a gente vai para os casos científicos, então. Antes da gente iniciar, então, tem uma dica aqui para vocês, que são as edições anteriores dos minicursos lá do Linea, e tem alguns tutoriais já disponíveis lá no GitHub. Então, nessa pasta mesmo que a gente clonou, já tem alguns notebooks ali básicos, que são de primeiros acessos, o que é um Jupyter Notebook, como que você lida com o básico do Python, alguns comandos simplesinhos. Também tem um notebook com a descrição do acesso aos dados usando o DB-Linea e alguns plots básicos, e também um tutorial de criação de ambiente, que foi o que eu falei resumidamente agora, mas se vocês quiserem mais detalhes, tem esse notebook 3 aqui, que tem sobre a criação de ambientes com o Conda. Dentro dessa pasta minicurso, ainda tem a pasta minicurso 2021, que é uma edição passada, onde tem outros tutoriais bem bons com plots mais básicos. Então, agora a gente vai acessar a pasta minicurso, e daí dentro dessa pasta tem a minicurso 2021, mas tem a 2023, que é o que a gente vai fazer agora. Então, o exemplo que eu vou falar hoje é um exemplo de aglomerado de galáxias. Então, a gente vai ver algumas galáxias vermelhas mais massivas dentro de alguns aglomerados de galáxias, e esse notebook vai usar alguns resultados de um paper do Aguena, de 2021, e também que foi usado o OSP, que a Júlia já explicou, então era aquele buscador de aglomerados. Eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso. E também a gente deixou como um exercício, para vocês treinarem depois, um exemplo de notebook com aglomerados globulares. Certo, então espero que dê para ver direitinho. Então, só para localizar vocês nas pastas. Uma vez que vocês colaram lá, clonaram o Jupyter Tutorial. Oi? Sim. Será que fica melhor? Tá. Então, uma vez que vocês clonaram o repositório do Jupyter Tutorial aqui, ele está aqui. Então, dentro, como eu falei, tem essa pasta minicurso, tem o minicurso 2021, onde tem outros notebooks aqui com exercícios, inclusive, e daí são notebooks um pouco mais básicos, com plots simples e dicas de Python.
E aqui a gente tem o minicurso 2023. Aqui está o exercício de cluster de estrelas, né, o aglomerado globular. E o que a gente vai fazer agora é esse notebook que está dentro dessa pasta Galaxy Cluster. Então, eu já abri aqui, é esse minicurso aglomerado. Então, eu coloquei um pouquinho ali de contexto e objetivos. Nesse notebook, então, como eu falei, a gente vai explorar um pouco sobre galáxias massivas, da sequência vermelha de alguns aglomerados. Os aglomerados de galáxias, eles são estruturas bem grandes, compostas por centenas até milhares de galáxias. Aqui eu coloquei um exemplo bem famoso, que é esse aglomerado de Fornax. Então, tem até a identificação de algumas galáxias aqui. E, para o estudo de aglomerados em geral, a gente tem uma ferramenta muito importante que se chama diagrama cor-magnitude, ou em inglês Color Magnitude Diagram, que é o CMD. E nesse diagrama, quando a gente faz o plot de algumas informações, a gente tem um eixo que é de cor, ou seja, das galáxias mais azuis para as galáxias mais vermelhas, e um eixo de magnitude, das galáxias menos luminosas para as mais luminosas. E a gente observa, depois que a gente faz esse plot, o surgimento de duas regiões que são mais densas. Uma delas é a sequência vermelha, onde vão ficar essas galáxias mais avermelhadas, e uma outra região bastante densa também é a nuvem azul. E entre elas tem o Vale Verde. Então, nesse exemplo que a gente vai fazer agora, a gente vai fazer esse plot desse CMD de alguns aglomerados. A gente escolheu um intervalo de redshift entre 0,5 e 0,6, porque se a gente for usar um intervalo muito grande de redshift, aí fica um plot muito grande, são muitos dados para baixar, e daí o plot não fica tão legal. E a gente vai selecionar algumas galáxias bem massivas da sequência vermelha, que vão aparecer aqui, para depois a gente visualizar numa outra ferramenta do Linea, que é o Target Viewer. Então, de novo, aqui tem a questão da instalação das bibliotecas, da criação de ambiente, mas isso está lá nos slides ou no PDF que vocês receberam. E agora eu vou executando o notebook aqui. Então, a gente vai importar alguns módulos importantes. O Matplotlib é para visualização de gráficos, visualização de plots em geral. O Pandas é para manejar tabelas e data frames. O NumPy é um pacote super útil para qualquer coisa de uso matemático. Tem algumas coisas do SciPy também, como ajuste de curvas. O AstroPy também vai ser bastante útil para unidades, para coordenadas e para manejar tabelas. E, por último, o AstroPandas. Então, para rodar uma célula de um Jupyter Notebook, ou a gente pode apertar o Ctrl Enter, ou a gente pode apertar esse sinalzinho aqui. Certo. Se toda a instalação das bibliotecas deu certo, aqui vocês podem ver que o meu kernel está no tutorial. Eu chamei de tutorial 2, mas vocês podem chamar do jeito que quiserem. Se tudo isso foi instalado da maneira correta, vai rodar essa célula sem nenhum problema, não vai dar nenhum aviso. E agora, para o acesso ao banco de dados, a gente vai utilizar o módulo dbLinea. Então, vai importar o dbLinea. E os argumentos que vão nessa função dbbase são o esquema, que a gente vai utilizar, então, o data release 2 do DES, e o nome da tabela é essa coed objects. Certo, rodou também. Então, feito isso, agora a gente vai para a seleção de dados. A gente vai utilizar algumas coisas do OSP. Então, o OSP é esse Wavelet Z Photometric Cluster Finder. Ele é um algoritmo buscador de galáxias, de aglomerados de galáxias. E ele foi aplicado sobre o Dark Energy Survey. E a gente vai utilizar uma das tabelas do OSP, porque a gente precisa selecionar, então, um intervalo específico de redshift. Infelizmente, a tabela do DES mesmo não tem essa informação de redshift, então a gente vai fazer um cross-match depois para frente. Bom, a tabela que a gente vai utilizar está disponível nesse link, mas, se a gente quiser, a gente pode utilizar um wget aqui no notebook mesmo para baixar esses dados. Essa tabela, então, é resultado do trabalho do Aguena et al. De 2021.
Então, se vocês rodarem essa célula, vai demorar um pouquinho, mas vai baixar os dados. Certo, então dá para ver que agora está aqui a tabela, né? Essa tabela é bem grande, tem várias informações, a gente não vai usar ela inteira. Então, a gente vai fazer algumas máscaras para pegar só alguns dados de uma região específica e do intervalo de redshift que a gente escolheu, que é de 0,5 até 0,6. Bom, para ler essa tabela, a gente pode usar o table do AstroPy, então table.read, põe o nome da tabela, e eu chamei essa tabela de WASP Members. Agora a gente pode ver os nomes das colunas que foram pegadas dessa tabela. Como eu falei, dá para ver que tem várias informações, a gente não vai precisar de todas elas, então agora a gente vai criar algumas máscaras. A primeira é a máscara de redshift. Então, esse nome dessa tabela, essa coluna que se chama ZP, é o redshift fotométrico, e a gente vai selecionar então o intervalo de 0,5 até 0,6. Outra coisa que a gente vai precisar pegar é uma região específica do céu. Então, eu escolhi aqui o RA, que é a ascensão reta, e a declinação, que tem alguns graus ali. E depois a gente vai juntar tudo isso numa máscara só e aplicar sobre essa tabela WASP Members, que foi lida com o table. E daí, essa tabela eu vou chamar só de WASP. Certo, então agora ele me deu essa tabela. Dá para ver aqui, né, no RA e no DEC, que é a ascensão reta e declinação, que pegou só a região que eu queria. Aqui no ZP, que é o redshift fotométrico, também vai pegar os valores só entre 0,5 e 0,6. Essa é uma tabelinha bem grande também. Deixa eu ver quantas colunas. Tem 24 mil colunas e mais um pouquinho. E como eu falei, a gente não vai precisar de todas as informações da tabela. Como dá para ver aqui, tem o nome, né, do cluster, que é esse ID. Tem o RA, tem o DEC, e tem mais algumas outras coisas de número de membros, de magnitude, mas a gente não vai precisar de todas essas coisas. O que a gente vai precisar é da localização, ou seja, do RA e do DEC, do redshift fotométrico e também de algumas bandas em magnitude. Então, a gente vai utilizar a banda G e a banda R. Se a gente faz esse filtro, então, agora a gente tem uma tabelinha menor. Tá? Só com essas informações necessárias, só essas 5 colunas. Essa tabela não está em data frame, então a gente vai converter para um pandas data frame usando essa função do AstroPy também table.toPandas. Então, por último, essa tabela final agora, depois de todas essas manipulações, os filtros, a seleção de colunas, ficou o WASP DF. Certo, vamos fazer algumas visualizações, então. A visualização espacial, então, a gente pode utilizar do Matplotlib essa função xbin, tá? Que ela vai dar um mapa de densidades para a gente ver como que estão esses dados. Nos outros notebooks, eu não sei o quanto vocês estão acostumados a lidar com o Matplotlib ou com o Python em geral, mas nos outros notebooks introdutórios tem um pouco sobre os plots que a gente pode fazer com o Matplotlib, mas basicamente a gente vai usar uma função de plot, nesse caso é o xbin, vai dar nomes para os eixos, o x e o y, pode escolher uma color bar, que é uma barrinha de cores, colocar um título, dá para pôr um grid ou não, enfim, daí tem várias funçõezinhas. Então, nesse xbin aqui, eu selecionei as colunas RA e DEC, desse data frame que eu criei. A gente escolheu essa color bar aqui, VReads, mas pode ser outra cor também. E ficou assim, então, a distribuição espacial desse data frame com todos os filtros que a gente aplicou. Então, esses são os WASP members que a gente pegou, são esses aglomerados aí. Dá para ver que eles estão espalhados naquela região que a gente queria. Tem alguns pontos um pouco mais densos, outros não. E tem alguns vazios também. E agora a gente vai fazer o plot, então, do diagrama cor-magnitude. Para isso, a gente vai precisar de 2 magnitudes, a G e a R, então, que a gente já tinha selecionado aquelas colunas. E
Na astronomia, a gente usa um conceito de cor que basicamente é a diferença entre duas magnitudes. Então, vai dar essa cor, se um objeto é mais azul ou mais vermelho, é só a gente diminuir uma magnitude da outra. Nesse caso, a gente pegou a magnitude G e diminuiu da R. Então, esse array que eu criei aqui com o nome color, eu vou só diminuir uma coluna da outra para pegar a cor. E a magnitude, então, sempre é a primeira magnitude escolhida, que nesse caso é a G. E daí, depois, de novo, utilizando o XBin, a gente vai fazer esse mapa de densidades para ver como que fica esse diagrama cor-magnitude. Certo, ele já rodou aqui. Então, aqui no eixo X, a gente tem as magnitudes na banda G. Aqui no eixo Y, a gente tem as cores, tá? Que é G menos R. A densidade de pontos. E, como dá para ver, tem um formatinho parecido com aquele diagrama que eu mostrei antes, que é uma região mais densa aqui em cima e mais compridinha, e uma região mais densa aqui embaixo. Só que nesse plot, então, tem as duas regiões que eu falei, né? A red sequence aqui em cima, que é a sequência vermelha, e a blue cloud, ou a nuvem azul, aqui embaixo. Só que esses dados eles ainda não estão bem precisos, porque quando a gente tem uma medição de magnitude, a gente também tem um erro associado. Então, a gente vai ter que filtrar um pouco os nossos dados para eliminar os aglomerados, as galáxias que têm um erro muito grande. Então, a gente selecionou aqui um limite de erro em magnitude, e a gente vai jogar fora todos esses pontos que têm um erro em magnitude maior do que 0,1. Só que daí que vem o cross-matching que eu falei. Então, a tabela do OSP não tem essa coluna de erro em magnitude, mas a tabela do Dark-Knit Survey tem. Então, a gente vai fazer esse cross-matching. A gente vai relacionar essas duas tabelas, a do OSP e a do Dark-Knit Survey. Bom, o Dark-Knit Survey, como eu já mostrei para vocês, tem aquela descrição de cada coluna, tem muitos dados também. E a gente pode ter uma função aqui com o dblinea, que vai mostrar o nome das colunas disponíveis para a tabela que a gente tem. Então, esse table name e esse esquema já foram estabelecidos lá em cima, em alguma célula que a gente baixou o pacote do dblinea. Aqui, ó, já foi definido. Então, dá para a gente ver os nomes agora das colunas que estão disponíveis. Então, dá para ver que tem bastante coisa. A gente também não pode utilizar tudo isso, porque senão vai demorar muito, e também nem é pertinente para a nossa análise aqui. Nessa função, não, mas deve ter, né, Júlia, alguma função que faz isso. Quantos objetos que tem em cada coluna? A gente vai fazer uma query depois limitando, né, esse número de objetos, senão não tem como utilizar tudo. Certo, então vem agora a parte da query, né? A partir do dblinea, a gente vai utilizar uma query com a linguagem SQL e a gente vai utilizar, então, essa função fetchAllDF para coletar esses dados. Se vocês quiserem saber mais sobre alguma função, em geral, basta dar um help dessa função, e aqui dá para a gente ver quais que são os argumentos, o que é esperado dessa função fetchAll. Então, como argumento, a gente vai colocar a query, que vai ser utilizada, e ele vai retornar um Panda data frame com o resultado dessa query. A query que a gente vai selecionar, então, vai ser a seguinte. A gente vai, nesse select aqui, colocar todas as colunas que a gente vai precisar, o RA, o DEC, né, que são colunas de localização. Esse Extended Classical Edit, ele serve, basicamente, é um separador entre estrelas e galáxias. Então, naquela tabela enorme que vem do Dark-Knit Survey, tem muitos objetos. E como é que a gente sabe que esses objetos são galáxias ou são estrelas? Eles usam essa coluna aqui para identificar o que é cada uma das coisas. Então, estrelas são objetos pontuais e galáxias são objetos mais extensos. E daí, dependendo do número que tiver nesse Extended Classical Edit, a gente vai saber se a gente está selecionando estrelas ou galáxias.
Para o nosso caso, estrelas não interessam, né? A gente só está lidando com aglomerados de galáxias. E daí a gente precisa das magnitudes, então são as bandas que a gente já tinha escolhido no OSP, vamos escolher as mesmas aqui no 10, que é a G e a R, e também esse mag error é o erro, então, das bandas, na G e na R também. Então, selecionadas as colunas, a gente tem que dizer de onde que a gente quer isso, então a gente quer dessa coluna do Data Release 2 do 10, e esse where aqui é onde está a região que a gente quer selecionar. A gente vai fazer uma seleção quadrada, né, porque a gente já tinha feito essa seleção no OSP, com a mesma região, o mesmo RA, o mesmo DEC. Vocês podem ver um pouquinho mais sobre essa seleção de regiões em queries em algum dos notebooks ali do minicurso de 2021, ou dos minicursos que estão disponíveis ali, os notebooks fora dessa pasta. Tem como fazer uma seleção circular, uma circulação quadrada, entre outras. Então, aqui a gente vai utilizar essa seleção retangular. E, como eu falei aqui, então, esse Extended Class Coadded vai servir para separar estrelas de galáxias. Então, os objetos identificados com números igual ou maior a 2 são galáxias. E números menores, como 0 e 1, aí são estrelas. E o limite aqui é o que a gente vai colocar de limite de objetos. Então, a gente precisa das coordenadas, né, da mesma região que a gente já selecionou com o OSP, das magnitudes dos erros nas bandas que a gente escolheu, e, para selecionar os objetos que são galáxias, esse filtro aqui de Extended Class Coadded maior do que 2. Então, eu coloquei aqui a região que a gente vai colocar. Esse X-Lin e Y-Lin são os RAs e os DECs, entre 40 e 50, e entre menos 50 e 40, e menos 40. E aqui o L é o limite de objetos. Então, aqui tem muitos objetos. Vai demorar um pouquinho para rodar essa query depois que a gente colocar ali na função. Mas não deve levar mais do que uns 2 ou 3 minutos. Então, aqui, essa query que está aqui, é o que está escrito aqui, ó, com os limites ali de X e de Y, que são os RAs e DECs, e aqui o limite de objetos também. Tá, então, sendo essa query, a gente vai colocar agora na função do dblinea, que é o fetchAllDF, e eu coloquei aqui 2% e time, para a gente ver depois, ele vai imprimir quanto tempo levou para rodar essa célula. Essa vai demorar um pouquinho, porque são muitos dados. Bom, enquanto roda aqui, tem alguma dúvida até agora? Alguma coisa que eu passei muito rápido? Alguma dúvida de astronomia mesmo, para o pessoal que é mais da parte de computação e não da astronomia? Qualquer coisa, podem levantar a mão e falar. Aqui vai demorar um pouquinho, então. Tudo isso está rodando lá, né? Ou está rodando nesse... Tudo lá, ok. Então, uma pessoa que estiver viajando, por exemplo, sem um poder computacional, assim, só com um tablet, consegue rodar esses experimentos também, né? Com acesso à internet, obviamente. Sim, sim. Um estudante nosso teve uma dúvida, estava tentando acessar o arquivo no próprio computador através do Jupyter. Então, ele tem que fazer o upload desse arquivo, porque o que está lá só consegue ler o que está lá também. Então, ela fez um wget e isso pegou de algum outro servidor e trouxe lá para o Jupyter, lá para o servidor do Linea. Se você tiver um arquivo localmente que você queira também abrir nesse notebook, você teria que fazer um upload ali. Então, tudo roda lá remoto. Deixa eu aproveitar, enquanto tá esse query que está rodando, essa tabela grandona que você tem aí, eu consigo depois conseguir acessar pontualmente cada uma das galáxias? Então, Sim. a gente vai fazer uma seleção depois com as galáxias mais massivas. A gente selecionou 10 para a gente visualizar elas depois. Então, legal. é só fazer uma seleção ali de localização dessas galáxias que dá para ver depois. Objetos beleza. pontuais. Pois é, tá demorando, né? Agora foi. Tá, então, aqui, ó. Foram 3 minutos e 29 segundos. E tá aqui toda a tabela, então. Isso que só a gente selecionou, né, daquela imensidão de variedade de colunas, a gente nem tem tantas. Mas está aqui.
É que são muitos dados mesmo. E daí agora a gente vai fazer o plot da visualização espacial, só que desses objetos que a gente pegou no Darknet Serve. Então, é a mesma coisa que eu coloquei lá para o OSP, mas agora vendo esses dados do Darknet Serve, a gente vai ver que vai ficar um plot bem mais preenchido, porque são mais objetos que a gente pegou. Então, tá aqui, né? Aquela região que a gente viu com o OSP, que tinha alguns espaços em branco no meio, né? Que eram só alguns aglomerados que a gente pegou. Agora é com os dados do 10, tem uma região bem mais povoada. Agora a gente vai precisar fazer o cross-matching, porque, como eu falei, então, as tabelas do OSP a gente precisava porque a gente tinha a seleção do intervalo de redshift certo, que no 10 não tem, pelo menos nessa tabela que a gente está usando. Só que agora a gente precisa da tabela do 10 para pegar os erros em magnitude. Então, aqui na tabela do OSP não tem. Então, a gente vai relacionar essas duas colunas, essas duas tabelas, e a gente vai fazer esse cross-matching. Então, essa parte é feita por uma função do AstroPandas, que se chama match. A gente só precisa colocar os dois data frames aqui, então, o OSP-DF, que é o que a gente já tinha selecionado antes, e o que a gente acabou de ver, que é o data frame do 10. E o que a gente quer relacionar? A gente quer relacionar as colunas de RA e DEC, porque é a mesma região que a gente está procurando ali. Executando essa função, então, ele vai retornar uma tabela híbrida, né, com as coisas que estão em comum nessa região que a gente selecionou e que fazem parte dos dois data frames. Essa também é uma célula que pode demorar um pouquinho para rodar. Ok, é uma pergunta um pouco mais técnica, então vamos ver. Vocês sabem dizer quais que são as configurações dos recursos computacionais que tem aí? Por exemplo, quanto de memória RAM que o usuário vai ter, se isso é variável entre o tipo de acesso? Então, tem os perfis diferentes, né? Eu acho que para esse minicurso a gente pediu para as pessoas se cadastrarem no perfil prata. Então, tem algumas diferenças, acho que a Júlia pode saber melhor da diferença de memória e tudo. Em condições normais, na configuração, tem lá na página do Linea, quando você tem a descrição dos perfis. Para esse evento de hoje, a gente aumentou a cota de memória. Então, eu estou vendo aqui... Não, perdão, esse é para armazenamento, que a gente aumentou. A gente aumentou a possibilidade de armazenamento para cada um dos usuários do Jupyter no momento. Mas eu acho que são 2 GB para bronze e 4 para prata, se não me engano. Eu vou buscar essa informação aqui, peraí. Isso, então já rodou, agora a gente vai ver como que ficou essa tabela que eu chamei de merged aqui. Então, a gente tem o RA, o DEC, tem o redshift fotométrico, tem as magnitudes, tem o Extended Class Coadded e tem as magnitudes também. E agora a gente tem os erros em magnitude. E daí lembrem que a gente vai filtrar, então, para achar erros e magnitudes menores do que 0,1, porque maiores aí já ficam dados não tão precisos, não tão confiáveis. Então, a gente vai fazer agora essa máscara para eliminar alguns objetos com erro muito grande, e daí vai sair o nosso plot final de diagrama cor-magnitude. São os mesmos comandos ali que eu utilizei para fazer o diagrama cor-magnitude com os objetos do OSP, mas agora tem uma máscara a mais, que eu chamei aqui de Mask Air. Então, daquela tabela que eu peguei todos os dados, né, misturados ali, agora a gente vai pegar a coluna de magnitude de erro e vai selecionar os que são só menores do que 0,1. Então, todo o resto ele vai ignorar. Aí, de novo, tem o cálculo de cor ali, que é a diminuição de uma magnitude da outra, a magnitude, e daí a gente pode fazer o plot, então. Aí, agora saiu um plot
menorzinho, com menos objetos, né, porque a gente excluiu aqueles que têm um erro em magnitude muito grande. E, de novo, dá para ver esse formato bem característico dos diagramas cor-magnitude, que é essa parte de cima aqui sendo a sequência vermelha e essa parte mais gordinha embaixo sendo a nuvem azul. Então, esse é o nosso plot final, mas agora que a gente tem essa separação entre as galáxias mais vermelhas e as mais azuladas, a gente pode fazer a seleção das galáxias mais vermelhas e mais massivas. Então, a gente vai selecionar as galáxias com cor maior e mais brilhantes, que têm a magnitude menor. Então, a magnitude na astronomia é um negócio meio complicado. Quanto menor a magnitude, mais brilhante é o objeto. Então, é o contrário. Então, a gente, vendo esse plot aqui, dá para ver que as cores maiores elas estão aqui mais perto de 2, né? Então, a gente quer algumas galáxias dessa região. Então, são as cores maiores aqui perto de 2. E, se a gente quer magnitudes menores, a gente vai pegar dessa região aqui entre 20 e 21, que são esses objetos aqui. Porque os outros aqui, né, com magnitude maior, eles são mais fraquinhos. Então, a gente vai fazer uma máscara aqui, que eu chamei de Mask Red. Então, são só essas galáxias mais vermelhas. Eu vou pegar a magnitude menor do que 21, ou seja, daqui para trás. E a diferença de cor maior do que 1,6, que eu falei, né, que aqui seria mais próximo de 2. Tá, então agora a gente pode fazer o mesmo plot de novo desse diagrama cor-magnitude, mas com essa magnitude selecionada e com a cor selecionada nesse Mask Red aqui, para pegar só essas galáxias que a gente tem interesse, que são as mais vermelhas e mais massivas. Eu mudei de cor aqui o plot, mas então pegou, né, essas galáxias aqui com magnitude menor do que 21 e com cor maior do que 1,6. Então, são só esses pontinhos aqui, se eu não me engano, eram 10. São essas 10 galáxias que a gente vai poder visualizar. Mas, para a gente visualizar, a gente precisa saber a localização delas, né? Então, a gente vai fazer um for aqui para achar o RA e o DEC desses objetos. Tá, então, retornou aqui para a gente a localização, o RA e o DEC. E agora, tendo essas coordenadas, a gente pode observar esses objetos numa outra plataforma do Linea, que é o Science Server. Agora, tem um pequeno problema que eu não lembro mais o meu login. Entra com a instituição. Vai com a instituição, né? Isso, que daí vai no café. Enquanto isso, só corrigir aqui, os membros bronze que entram com o e-mail Google têm acesso a 1 CPU e 3 GB de memória. E os membros de prata que entram com acesso pela café institucional têm 2 CPUs, 6 GB de memória. E os membros de colaboração 10 LSST têm acesso ilimitado, só vão competir pelos recursos disponíveis. Muito obrigado. Bom, aqui no Target View, a gente pode criar uma lista de objetos para visualizar. Então, eu vou clicar nesse mais aqui, dar um nome para essa lista, vou colocar Red Galaxies. E aqui a gente pode colar, então, aquelas coordenadas que a gente achou no notebook. Então, só vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V. E um Submit. Opa, eu acho que eu devo ter testado já essa tabela e o nome já existe. Então, vamos por outra coisa. Tá, então ele retornou aqui, né, as coordenadas que a gente pediu. E se a gente clicar aqui, vai dar para ver na região do céu onde que estão essas galáxias e como que é a carinha delas. Aqui não dá para ver direito. Vamos ver se tem umas que aparece que elas são mais vermelhinhas. Essa API é do Aladdin, certo ou não? Ou é de vocês? Usa o Aladdin, né? Ah, tá.
Eu ia fazer um comentário que a gente está trabalhando agora no desenvolvimento da integração entre o Jupyter e o Target Viewer e o Science Server. Então, ao invés dela, ela pegou as coordenadas e copiou e levou para dentro da outra ferramenta. Em breve vai ser possível fazer isso tudo dentro do Jupyter. Você vai poder abrir uma janela ao lado do notebook e as duas janelas vão estar conectadas. Você vai conseguir abrir a imagem dentro do mesmo ambiente. Isso. Tá. Essa ferramenta é bastante útil, então, porque a gente pode colocar a lista, né, de galáxias aqui. Então, dá para ver, né? Então, são essas galáxias mais redondinhas, que elas tendem a ser galáxias elípticas e não espirais, e elas tendem a ser mais vermelhinhas. Tem uma outra ferramenta do Linea, que é o Sky Viewer, que eu acho que tem até uma visualização um pouco melhor. Vou abrir ele também. Andressa, você também consegue informar o redshift das galáxias? Dessas galáxias aqui, daí eu acho que eu teria que... Você teria que voltar lá e puxar essa informação. Mas aí você tem essa informação no catálogo também, né? Tem. Isso Beleza. no catálogo do OSP, né? Sim, tá bom. Não, só para... Como a gente selecionou aquele intervalo entre 0.5 e 0.6, todas estão nesse intervalo. Mas tá. o redshift bem certinho, daí dá para pegar aqui no notebook. É só a gente imprimir aqui junto também. Entendi, tá bom. O Sky Viewer, ele é um pouquinho diferente. Epa, não está carregando. Mas daí, em vez da gente colocar aquela lista de objetos, daí tem que procurar um por um aqui. Só que a visualização é um pouquinho melhor. Deixa eu tentar colocar. Eu acho que ele está fora do ar. Júlia, você sabe se o Sky Viewer está fora do ar? Bom, a gente pode usar o Target Viewer mesmo. É só porque eu acho, na minha opinião, assim, que a visualização do Sky Viewer é um pouquinho mais bonitinha. Mas então, continuando com aquela lista de galáxias que a gente achou, elas vão ter todas basicamente a mesma carinha, né? Elas estão numa certa região do céu específica, tem um intervalo de redshift específico também, e elas são todas ali mais massivas e mais vermelhas. Pois é. Alô? Enquanto elas estão... não sei se... Quem não é familiar com a área de astronomia, o redshift, ele é o efeito Doppler da luz, tá? Porque com o universo está em expansão acelerada, a luz que chega até a gente está shiftada para o vermelho, está deslocada para o vermelho. Então, quanto mais para o vermelho está uma determinada compromisso de iodo, uma determinada informação, luminosidade, mais do passado é essa informação. Então, o redshift ele é uma assinatura de quão profundo no tempo e no espaço, consequentemente, aquele objeto se encontra. Tá? Só para vocês terem o que a gente está falando de redshift aqui, né? Para quem não é familiar com astronomia, é mais ou menos isso o conceito. Isso, eu tinha até preparado uns slides extras aqui, caso tivesse perguntas sobre o redshift, que eu sabia que era uma coisa um pouco mais específica, né, de astronomia. Mas complementando então o que o Lua falou, então a gente tem, né, o efeito Doppler, que vai provocar ou um encurtamento ou um alargamento das linhas de emissão quando a gente tem um objeto se aproximando ou se afastando. No redshift cosmológico é um pouquinho diferente, mas basicamente os astrônomos usam então os redshifts para medir como que o universo está se expandindo e para determinar a distância de objetos que estão
muito distantes e, consequentemente, eles são mais antigos também. Então, o que a gente usa como referência, né, o z igual a zero, o redshift igual a zero, é o momento atual, é o nosso presente. E redshifts maiores são o passado. Então, o redshift ali, o intervalo que a gente escolheu para esse minicurso, era de 0,5 até 0,6, ele está no passado, mas também não é um passado tão distante assim. Eu não sei se vocês têm visto as notícias que têm saído dos resultados do telescópio James Webb, mas ele tem revelado galáxias bem antigas, em redshifts bem grandes, inclusive alguns redshifts maiores do que 10. Então, esses sim seriam valores bem grandões, né? O redshift que a gente utilizou ali, ele está mais perto da gente. Então, agora funcionou aqui o Sky Viewer. Então, aqui dá para ver o formatinho da área onde o 10 fez o levantamento, né? E se a gente colar aqui alguma daquelas localizações das galáxias, ele vai dar para a gente também. Aqui, ó, porque a visualização é um pouco mais bonitinha mesmo. Então, aqui dá para ver. Só que não dá para aumentar muito, porque senão daí ele começa a não funcionar. Essas imagens são as imagens RIPS. A cada zoom que ela dá, ele recombina isso numa resolução diferente. Por isso que fica um tempo preto e depois carrega a imagem. RIPS. Elas são divididas em real pics, que são pixels do céu, são áreas, são polígonos de mesma área que dividem a esfera celeste em vários pedaços de mesma área. Isso você pode ter várias resoluções. Você pode dividir em 4 áreas, em 8, em 16, em 32. Você vai dividindo cada vez mais, subdividindo em pixels menores. Quando ela está fazendo esse zoom, ela está carregando imagens que têm um tamanho grande, cobrem uma área grande no céu, e aí, quando ela dá um passo para frente no zoom, ele vai pegar uma outra coleção de imagens que são resolução maior, então pega um pedacinho menor do céu, aí carrega de novo, porque são outras imagens. Como se tivesse várias camadas, onde, conforme você vai aproximando o zoom, você vai encontrando uma nova coleção de imagens que são de maior resolução e pegam um tamanho menor no céu. Por isso que ela conseguiu aproximar, viu a esfera celeste como um todo, depois ela deu um super zoom e ela vai encontrar o objeto que a gente está trabalhando. Então, daí essa ferramenta é bem legal para vocês encontrarem aqui coordenadas de objetos. E com esse notebook, mas modificando ele um pouquinho, se vocês quiserem brincar depois, dá para vocês fazerem outros filtros. Então, se vocês quiserem selecionar, sei lá, as galáxias mais para o azul, então daí muda o filtro. Aqui a gente escolheu vermelhas e massivas, mas vocês podem tentar escolher as da Blue Cloud aqui, ver se acha uma espiral bem bonitona, né? Porque as elípticas, elas são meio sem graça mesmo. Mas dá para ver outras coisas aqui com o Sky Viewer também. Dá para ver que esses pontos mais brilhantes, que eles têm pontas, né? São estrelas, não são galáxias. Se a gente mudasse aqui naquela coluna que a gente selecionou de Extended Classical Edge, selecionasse estrelas e não galáxias, também a gente poderia pegar o RA e o DEC delas e ver aqui depois no Sky Viewer. Então, eu espero que esse notebook tenha sido útil aí para introduzir esses conceitos de seleção de aglomerados e tudo. E a gente deixou um notebook extra que foi feito pelo Gabriel. No nosso minicurso online ele conseguiu explicar, mas aqui não vai dar tempo. Que é de aglomerados estelares. Então, aqui na Via Láctea. Então, se vocês quiserem depois rodar esse notebook, tem uma explicação aqui do que é um aglomerado estelar, os aglomerados abertos e os aglomerados globulares. Tem alguns catálogos também que ele deixou aqui. Os aglomerados que foram observados pelo DES também. E daí tem algumas análises aqui que também vão ser alguns plots de diagrama cor-magnitude, de localização.
Só que daí tem algumas implicações diferentes do formato desses diagramas cor-magnitude do que a gente viu agora. Então, daqui até dá para ver nesse exemplo que o formato é um pouco diferente daquele formato da Red Sequence com a Blue Cloud, que é específico para aglomerados, né? Mas esse aqui é bem legal também. Então, se vocês quiserem depois em casa ou nos próximos dias rodar esse notebook também para explorar um pouquinho mais sobre aglomerados estelares. E acho que é isso, né? Obrigado. Bom, obrigado, Andressa. Vamos então fazer uma pausa agora para o café. Por favor, comam bastante, porque tem muita comida ali. E daqui a pouco a gente volta para a segunda parte do minicurso. Obrigado. Por quê, né? A gente vai... Essa segunda parte do minicurso agora é para a gente colocar um pouco a mão na massa. Então, quem não conseguiu acessar, ou quem conseguiu acessar o café, a gente vai fazer agora, tá? A gente vai ter uns 20 minutinhos, 30 minutos, a gente pode estender um pouco mais, porque todo mundo acabou de almoçar, não sei. Mas a gente vai ficar meio livre para poder meter a mão na massa. O que eu estou sugerindo aqui, ó? Eu tenho um catálogo de um outro observável da astrofísica, que é o Fast Radio Burst, que é um observável muito curioso, porque a gente não tem física para escrever ainda isso, né? Tem algumas teorias, mas que é um catálogo que está também em posição em declinação. Então a gente vai tentar fazer um cross-matching agora com esses dados, com os dados do 10, e vamos ver se a gente consegue encontrar a posição de algum desses observáveis dentro de alguma galáxia ou dentro de alguma estrela também, que a gente pode pegar os dados estelares. E aí é isso. Tem um que é dentro da nossa galáxia. O 10 tem informação galáctica também? Tem, né? Então a gente pode ver se consegue visualizar. Esse aí, o pessoal supõe que é um magnetar, que é um outro objeto da astrofísica também. Bom, então, deixa eu pegar esses dados aqui. Você quer baixar? A gente baixa como CSV isso aqui? Porque está no computador aqui. Tá, de toda a tabela? Tá. Catálogo, vou botar aqui catálogo FRB. Eu imagino que, tipo, tem um cabeçalho dela do Pandas normal. Tipo, ponto columns, assim. Ou você queria, tipo, um header? Não é. O seu CSV tem uma primeira linha com os nomes? Tem. Quando exporta? Tem, sim. Só um ponto de atenção. Pode ser que na hora de fazer o upload eles devem reconhecer. Tá. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Excel. Tem. A gente exclui. Porque não tem só em REDEC, então precisa saber quais colunas são as duas de interesse. Tá. Seria, então, 1, 2, 3, 4... A 5 é 6, certo? Eu vou excluir essa coluna aqui. Quer deixar ela aqui? A gente, na hora que for exportar como pandas... Ah, não, que vai jogar no IDEC, né? Tá bom, então deixa eu tirar essa coluna aqui. Gente, como é que usa Excel? Como é que eu dropo essa coluna daqui? Ah, verdade, verdade. Não, mas eu quero tirar essa linha. Essa linha daqui, ó. Ah, pronto. Altíssima tecnologia trabalhando com Windows aqui. Realmente não é um negócio muito fácil de fazer. Pessoal, se alguém não tiver conseguido fazer a inscrição ou no café ou qualquer coisa do tipo, avisa pra gente aqui que a gente vai tentar... Bom, foi aqui. Tá. O catálogo FRB. O site é Reta Experiment. Reta com H.
A gente vai abrir então no Júpiter. Ó. Lembrando também, por favor, pessoal, marcar presença, tá? Na parte da manhã. Tem a presença aqui. Também, quem não entrou no grupo do WhatsApp, entra no grupo do WhatsApp. E também o churrasco, tá? Pra gente poder comemorar com uma abóbora recheada e suco. Júlia tem que... Dá para fazer, mas a gente vai levar um tempinho. A gente precisa das coordenadas em graus. Então, é até um bom exercício. A gente pode pensar agora um notebook para isso. A primeira coisa é converter essas coordenadas para o formato de grau. E aí a gente tem o RA Deck para fazer o upload e fazer o crossmatch. Ó, pessoal, vamos ver se a gente consegue fazer isso aqui agora. Fica um challenge aqui, viu? Vamos lá, fazer uma brincadeira de computação. Tem esse site aqui, ó, Hat Experiment. Se vocês forem conseguir colocar no Google, vocês vão conseguir entrar nesse site, tá? Para que, assim, se caso vocês não tenham conseguido fazer o download hoje, entrar na plataforma, vamos tentar fazer isso pelo Google Colab mesmo, tá? Que aí pelo Google Colab fica mais fácil de acessar. Qual é a ideia? A ideia é baixar esse catálogo aqui, ok? Tem um catálogo, exportar como CSV, e aí tem duas colunas, que é ascensão reta e declinação. O que a gente quer? Quer que vocês convertam isso aqui para graus, ok? Quem conseguiu fazer primeiro vai ganhar a caneca, ok? Já vou botando um desafiozinho aqui. Então, valendo, hein? Pode fazer isso aqui no Colab mesmo. Isso aqui é na Nutshell. Você consegue fazer isso pelo AstroPy. Tem uma função, um módulo que faz isso. Mas aí... Vamos ver quem consegue fazer isso primeiro aí. Ótimo, beleza. O link é esse aqui, ó, Herta. Tá. Ok. Roger. Acho que agora foi demais. Deixa eu não quebrar a linha aqui. Bom, esse aqui é o site, tá? Tudo junto ali. E aí tem um CSV. Baixou o CSV. Importa com pandas. Converte a coluna. Pode usar o chat GPT também, tá? Vale usar as ferramentas de IA. A gente viu ontem na palestra que a gente tem várias ferramentas de inteligência artificial, então usem e abusem delas. Uma dica também é que vocês quiserem ganhar tempo, clica com o botão direito aqui, ó, dá para copiar o link disso aqui. E aí no Google Colab dá para fazer um wget. Sim. É? Sem baixar?
Gente, isso aí eu não sabia não, hein? Data frame, né? É verdade. Acho que é data frame aqui, pô. Será que eu vou ganhar a caneca, gente? Não é possível. Não, não vale, não. Aliás... Ah, eu vou fazer só pelo exercício de usar a ferramenta aqui, vocês... Uhum. Oi? É RA, a coluna é essa RA e DEC, são duas colunas, né? Deixa eu mostrar aqui. É RA e DEC, essas duas aqui, ó. Você consegue ver? Consegue, né? RA e DEC. Eu tenho quase certeza que o AstroPy faz isso, para vocês não terem que ficar multiplicando, dividindo pelo céu. Tem, né? Ah, que isso. Vou pescar por aqui, mas eu vou pescar por aqui. Bom, e aí, pessoal? Alguém conseguiu? Eu acho que é 2 degree, né? Aqui, ó. Como... Deixa eu
fazer um teste aqui. RA de 0. Ok. Bom, eu consegui fazer aqui, mas eu vou ter que fazer um loop. Eu não quero fazer um loop, não. Não, que isso. Hoje eu vou fazer um negócio otimizado já. Eu tenho certeza que no Pandas dá pra fazer isso aqui, ó. Ah, ele fez uma função aqui, beleza. Ah, dá no mesmo de ter feito o loop. E alguém conseguiu, pessoal? Ninguém ainda? Que isso? Vou ganhar essa caneca. Ah, tá. Tá bom. Tá. Tá bom. Eu posso dropar também todo mundo, né? Mas beleza, tá bom. É que eu só tô pensando como é que eu vou fazer isso. De tantas formas. Tô nervoso. Codo na frente dos outros. Programando ao vivo pela primeira vez na minha vida aqui. Dev. Será que eu sei mesmo? Acho que eu não sei não, hein? Ok. Eu tô tentando converter esse negócio aqui, mas... Eu vou fazer pelo loop mesmo, vai. Tô com preguiça, mas vou fazer pelo loop, então. Tá. Sky coordinate, string. Okay. O chato de estar fazendo isso aqui ao vivo é que acho que no futuro vão descobrir que eu programador preguiçoso, né? Que triste. Desculpa, meus filhos, se um dia vocês estão vendo isso. In range. Quer dizer, nem precisava ser assim, né? Ainda tem a menina tirando foto de mim fazendo código, meu Deus do céu. Tá. Ah, obrigado. Tô acostumado com o meu computador. Então vamos lá, pessoal. Nesse momento eu vou botar aqui o vetor nulo aqui, né? Que eu já defini como vetor nulo. Eu vou colocar ele aqui dentro como sendo ninguém mais, ninguém menos que o def dex de i. Opa. Não precisa não. Eu tentei fazer assim com um caso particular, só e meio que foi. Agora aqui eu vou. Será que do Luan o quê? Que isso, gente. Que isso.
Aliás, não, tem uma forma mais fácil de fazer isso. Gente, alguém conseguiu fazer? Pelo amor de Deus, eu tô aqui passando vergonha na frente de vocês. Não, eu tava aqui na expectativa de que o Rubens do nada fosse falar assim, terminei. É verdade, gente. Hoje é o dia dos programadores. Feliz aniversário aí a todos os programadores que estão completando. Inclusive, hoje é aniversário do Rafinha. Então, feliz aniversário, Rafinha. Agora eu vou colocar Dex. Gente, tá maluco, rapaz. Valendo o ingresso pro churrasco, então, hein? Quem conseguir. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Luan. Tá valendo o churrasco? Você não vai pagar o churrasco. Você mesmo tá dizendo que... Ó, quem tiver com Rubens não vale, viu? É, gostei. Doutor não vale. Quem tá com doutorado perde ponto.
Tá. Você quer os dois vetores? Júlia? Putz. Legal. Legal, legal. Faz o seguinte, ó, Vocês conhecem o Launchpad, pessoal? Quem não conhece o Launchpad, levanta a mão. Quem nunca ouviu falar do Launchpad? Nunca ouviu falar? O Launchpad, ele é um site que você tem um bloco de notas online, tá? Então você pode botar no Launchpad aqui o que vocês quiserem. Por exemplo, Luan. Provavelmente vai ter alguma coisa, mas eu vou botar aqui Luan Orion, que também tem, porque eu já usei, mas... Aqui você consegue ter um arquivo de notas que está online, e aí você pode... Qualquer pessoa pode acessar esse link e colocar o que quiser. Então, é uma ótima alternativa para você salvar suas contas pessoais, porque qualquer pessoa vai poder ter acesso a elas, né? Então, assim, eu vou colocar aqui, ó, no Launchpad, vou botar aqui ORCAP, certo? 23, beleza? Porque sim. Aí, o Léo, é Léo, né? Você pode colocar o código lá, o pedaço do código, só para poder copiar aqui. Não ter que abrir meu WhatsApp, tudo isso. Então, eu consegui fazer, mas o Léo encontrou uma forma muito mais eficiente, na verdade. Eu criei um loop aqui, né? Eu criei um loop varrendo toda a coluna e transformando a coordenada uma por uma. Mas parece que existe uma função do próprio Pandas que faz isso. Então, we can do this better. Eu só vou mudar um negócio aqui porque... Vocês conseguem enxergar assim também aí? Dá pra ver, dá, né? Só porque pra mim programar é melhor. É melhor assim também. Completinho. Oi. Tem os dados você pode baixar aqui, ó. Nesse... Tá, coloco. Beleza. Tá. Pode ser também, né? Vamos tentar com esse que você colocou aqui. Bom, não sei, não veio não, mas... Vou pegar o que eu fiz aqui já então. Tá. Então, você quer que eu vou printar eles, tá, Júlia? Acessão reta de declinação, né? Nessa ordem? EDEC primeiro? Tá. Uhum. Eu posso botar uma vírgula aqui também, né? Assim? Então eu não pago o churrasco.
Você quer isso aqui? Eu posso colocar isso aqui no Notepad? Funciona lá, seu? Ah, tá aberto aqui também, né? Então tá. Tá no clipe. Ah, você tentou pegar aqui, deixa eu ver. Tentar fechar, talvez eu ligue novo. É, melhor. Sei lá. Acho que vai pra lá não, quer ver? Ah, não. Yay! Vamos ver se agora. Vamos ver se ele acha. Ó, eu vou deixar claro que o que eu tô falando aqui é uma brincadeira, tá? Mas esse objeto que a gente está procurando, ele é tão estranho, ele é tão raro, ele é tão diferente que existem algumas pessoas na academia que dizem que isso pode ser informações extraterrestres, né? De seres vivos. Mas isso é uma brincadeira, eu vou deixar de novo claro, até porque estão me gravando. Então a gente vai tentar identificar a posição desses objetos agora, confrontando com o visível. Provavelmente, não sei se alguém já fez isso antes, mas eu não sei. Mas vamos ver agora com essas posições com 10, não sei se vai... Vamos ver o que vai acontecer aqui, né? Se eu fiz o código certo também, né? A gente pode perceber que a primeira fonte está no nada. Eu tô indo nessas de declinação negativa. Tá carregando. Eu não sei. Não sei. Acho que não. Esses negativos, eles estão no hemisfério sul, né, Júlia? Não adianta a gente pegar um que caia fora do... Você quer fazer um... Quer que eu recorte os dados que não estiverem... Essa é a boa. A gente pegou só 58 linhas, né? São todas Só as... tem dois Ah, aqui. por que só 52? Era pra ter pego todo mundo.
ele tinha carregado aqui, agora está demorando para carregar a imagem. Esses em verde são objetos do catálogo do 10. A posição deles sobreposta sobre a imagem que deveria estar aparecendo. Está demorando aqui para carregar. Aqui a gente já vê que não teve nenhum detectado no centro aqui, ó. No centro da cruz tinha que ter uma bolinha centrada onde está a cruz. Então não teve nenhuma detecção no 10 nessa coordenada. Tá. Vou dar um refresh aqui. Ver se eu abro a imagem. Pronto. O que eu tinha feito antes seria esse overlay de catálogo. Então, a gente tem informações do catálogo do 10DR2. E aí está aqui na cor verde. A gente poderia até usar, por exemplo, elipses. Que aí pega também a informação em 2D dos objetos que são extensos. Então, vão ficar elipses em torno dos centros das posições dos objetos, nessa região. Então, a gente consegue ver aqui onde tem galáxias detectadas, e nessa região, exatamente na coordenada onde está o nosso objeto-alvo, só encontramos ruído. Não tem nada que caia no nível mínimo de detecção do 10. Que pode ser que no LSST ele venha aparecer, porque a gente vai em uma profundidade muito maior. Vamos tentar o próximo aqui. Aqui em cima ele mostra qual é a que a gente chama de tile, que é qual é o pedacinho do céu na organização do 10. Esse catálogo pega tanto galáxia quanto estrelas também, né? Sim. Legal. A gente acaba vendo que também isso acaba sendo uma aplicação, né? Elas estão mostrando aqui no minicurso uma forma de acessar um catálogo de survey astronômico, e aí a gente traz um outro conjunto de dados e está fazendo a correlação e tentando comparar um resultado com o outro, né? Trever aqui. Ai, que... Português. O Rubens acabou de perguntar aqui, dentro dessa listagem, qual desses objetos é interessante para a gente poder tentar procurar, né? Como a lista ela é pequena, a gente tem menos de 1000 objetos, eu acho que todos eles poderiam ser candidatos a uma exploração um pouco mais robusta, assim. Porque, bom, assim, a gente está fazendo um teste, tá? Eu fiz uma vez uma comparação com Aladdin, mas nunca usando os dados do 10. Assim, é meio que só para a gente poder fazer um exercício aqui agora com 2 catálogos, com 2 conjuntos de dados mesmo. Sim,
Pode ser usado também. A gente pode pegar um da... Sim. Eu tava com a ideia de a gente tentar ter implementado pro o hackathon desse ano, a gente pode talvez fazer isso no próximo, uma classificação de FRB repetitiva ou não repetitiva a partir das características dele. Eu vi um trabalho publicado com isso, simplesmente com essa tabela de dados, por exemplo. É um trabalho de machine learning, assim, de classificação binário, né? E, bom, algumas informações. Então, aí tem um outro trabalho que dá para fazer, mas eu não vou contar porque é o que eu estou fazendo no doutorado. Nada, né? Vou botar um overlay. Aqui você tem essa ferramenta de rating. Você poderia, depois de analisar uma lista de alvos, classificar de acordo com um critério qualquer aí que você tenha, ou rejeitar. Legal. Tem um que é galáctico, na galáxia. Pois é. Quando você tem redshift, o negócio já está muito longe. Não. Eu acho que dentro do aglomerado, eu não vou ter essa informação de cabeça, mas dentro do aglomerado de galáxia, que já é muito grande, você não... Menos que 0.1, 0.0, alguma coisinha. 0.1 já é... Não é, mas já é distante. Aproximadamente 1 dá aproximadamente metade da idade do universo. Só para dar um... Ó, aqui mais um que pega bem no espaço vazio. Eu acho que a gente não vai achar nada, é só algo bem curioso, né? Você tem um... Poderia estar na galáxia, por exemplo, assim, perto do centro da galáxia, algo tipo um AGN, assim. Mas, enfim, we have this problem. E aí, se outras pessoas tiverem interesse em trabalhar com isso aí também. Oi. Deixa eu levar o microfone ali. Só por curiosidade, pergunta até meio fora. Esse ponto que foi encontrado, ele não seria o centro de massa desse cluster? Isso não necessariamente é um cluster.
Talvez seja, mas na verdade são objetos que estão nessa região que foi observada. E no momento que eu estava com esse determinado zoom, eu pedi para plotar todos os objetos. Então, eles não necessariamente são aglomerados, eles podem estar só isso. Em profundidade, eles Só, estão fora de... exatamente. Na mesma linha divisada, mas não necessariamente fisicamente próximos. Esse seria só o centro do quadrado que foi selecionado. Do quadrado que foi selecionado, exatamente. Obrigado. Inclusive, agora que eu dei um zoom out, e eu estou vendo essa parte aqui em volta que não tem, é só fazer de novo. Então, posso colocar, por exemplo, até com uma outra cor, para ficar diferente. Vê que na primeira tinha dado 153 entradas, agora já vão entrar 506, que aí eu vou pegar essa região em volta maior. Agora, eu consigo, com essa ferramenta, extrair outras informações do objeto? Por exemplo, uma galáxia está ali próxima. O nome dela, magnitude, metalicidade. Sim, ó, clicando no objeto, ele já vai buscar do catálogo do 10 algumas informações que são as mais comuns que o pessoal, né, costuma buscar. Mas também aí você tem o ID do objeto. E aí você pode ir no User Query, buscar, fazer a query para pegar todo o resto. Ou pelo Jupyter, como ela mostrou, no DBLinea também. Você pode fazer uma query nessa região, pegar todos esses objetos, ou direto no objeto e pegar todas as outras colunas do catálogo. São mais de 300 colunas. Tá? Tem muitas medidas para cada uma dessas bandas, algumas outras medidas de forma, medidas adicionais que são feitas já após a fotometria, tem uma classificação, estrela galáxia. Legal. A gente tem vídeos tutoriais dessas ferramentas. Eu até não sou super especialista. Quem deu esse mini curso foi o Adriano, que mostra todos esses botõezinhos, para que serve todas as funcionalidades, tudo que você consegue extrair dos objetos. Tem os tutoriais, vídeo-tutoriais no própria ferramenta, e tem no Google Classroom as aulas do mini curso que teve ano passado. Legal. Acho que a gente pode dar uma pausa com o outro, né? O que você acha? Uma horinha assim. Dos notebooks que estavam lá, alguém ficou com alguma dúvida? Gostaria de ver? De qualquer forma, julia@linea.org.br ou helpdesk@linea.org.br, tá? Qualquer coisa a gente está à disposição aí para depois. A gente vai dar uma pausa para o almoço, tá? De 1 hora. Eu sei que a gente comeu muito no coffee break, mas daqui a 1 hora a gente volta para cá para poder ir para a parte da tarde, tá bom? Ah, por favor, antes de vocês saírem, vocês vão receber uns brindes. Júlia, por favor, venha receber os brindes aqui. E também a gente vai dar uma premiação para quem está mais participando, que nessa roda foi o Leonardo, aí, ele está bem ativo no nosso evento, então, por favor, Rafinha, faça aqui as honras da premiação. Pode pegar lá, eu também para você. Deixa eu... Vou até botar aqui o PDF delas na... Obrigada. De nada, a gente que agradece. Muito obrigado. Bom, pessoal, se alimentem.
a gente se encontra daqui a pouquinho aqui, de novo. Ou quem quiser ficar por aí também. B3.